Agora a gente vai dar um pulo mortal, né? Nós vamos dar um pulo aí em relação à eritropoetina. Na verdade, até já falei um pouco sobre a eritropoetina, né? Quando eu falei aqui da doença renal, né? Então, tá ali no grupo que envolve a questão da eritropoetina. Vou pular aqui a questão da medula, vou falar mais à frente. Nós vamos falar agora do contexto das hemólises, né? Que é exatamente quando tem substância de maneira adequada, tem o estímulo através da eritropoetina, a medula está funcionando de uma maneira adequada, mas o problema é que tudo que é produzido, não tudo, obviamente, né? Mas aquilo que é produzido é destruído em excesso, né? É exatamente esse o contexto das anemias hemolíticas. E aí, pessoal, para a gente entender as anemias hemolíticas, a gente precisa entender primeiro a fisiologia, né? Porque o que é uma anemia hemolítica? É um excesso que é fisiológico, que é a hemocatarese. O que é hemocatarese? Processo é um fisiológico de degradação das hemácias senescentes, né? Aquelas hemácias que foram produzidas pela medula, elas têm um tempo de meia-vida de 120 dias. Então, à medida que o tempo vai passando, as hemácias vão envelhecendo e isso vai predispondo a fagocitose, né, pelos macrófagos, principalmente esplênicos. Fagocitose das hemácias senescentes pelos macrófagos esplênicos é o que a gente chama de hemocatarese. A grande questão, pessoal, é o seguinte: em algumas circunstâncias, esse processo ele está exacerbado, ele está excessivo, ou seja, eu estou destruindo em excesso as hemácias. Aquelas células que ainda não eram para ser destruídas, porque ainda não estão tão velhas, elas passam a ser destruídas. E aí, neste caso, vão surgir as anemias hemolíticas. E aí, assim, pessoal, existem alguns achados que são comuns a toda e qualquer causa de hemólise. Mais uma vez, anemia é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Anemia hemolítica é uma doença? Não, ela é a manifestação clínica de alguma doença. Existem alguns achados que são comuns a qualquer causa de hemólise. E existem outros achados que são específicos de alguma causa da hemólise. E isso que eu vou falar agora para vocês são aqueles achados que são comuns. Por exemplo, quando eu falei lá do diagnóstico diferencial da macrocitose, eu falei que a gente deve sempre lembrar da megaloblastose, da anemia megaloblástica. As coisas que a gente tem que lembrar também são das anemias hemolíticas. Por quê? Quando eu estou destruindo em excesso as hemácias, quando eu estou destruindo em excesso as hemácias, o que a medula faz? Ela tenta compensar essa destruição em excesso, produzindo uma maior quantidade de hemácias, naturalmente através das células jovens. E que células jovens são essas? Os reticulócitos, né? Então, quando eu tenho um hemólise, se a medula estiver funcionando adequadamente, ela vai produzir um excesso de reticulócito, que é aquilo que a gente chama de reticulocitose. Por isso que as anemias hemolíticas são anemias consideradas hiperproliferativas, porque aumenta a quantidade de reticulócitos. É uma resposta medular àquela destruição em excesso. E os reticulócitos são células mais jovens, são células de tamanho menor ou de tamanho maior? É de tamanho maior. Quanto mais jovens são as células, maior o tamanho delas. À medida que vai havendo a maturação celular, vai reduzindo o tamanho. Então, se os reticulócitos são células de tamanho maior, se eu tenho um excesso de reticulócito, então o VCM pode subir. Do mesmo jeito, de anisocitose, o RDW, ele pode subir também, porque vão existir hemácias pequenas ao lado de hemácias que vai ser percebida através do RDW. Então, o hemograma já pode dar algumas dicas, né, em relação à presença de uma anemia hemolítica, como, por exemplo, a presença de reticulocitose, assim como uma tendência à elevação do VCM e do RDW, certo? Claro que o esfregaço periférico, né, a depender das anemias, de qual a causa da anemia hemolítica, ele pode ser diagnóstico. Como, por exemplo, a presença dos esferócitos, né, muito típico das anemias esferocíticas.
você vê a presença de hemácias em formato de foice, né? Muito da anemia falciforme. Então, o hemograma em si, ele já pode trazer muitas dicas em relação à confirmação de um quadro hemolítico. Quando eu destruo em excesso as hemácias, aliás, quando eu destruo uma hemácia, eu estou quebrando o quê? O que é que tem dentro da hemácia em grande quantidade? Hemoglobina, né? A hemoglobina o que é? O próprio nome está dizendo. Hemoglobina, é o grupo M junto com a globina. Né? A globina é uma proteína, né, que tem 4 cadeias. Doenças que mexem nessas cadeias aqui, a gente vai falar um pouco sobre elas. O grupo M, o que é o grupo M? É o ferro ligado a um anel de próton. Quando eu quebro uma hemácia, eu quebro a hemoglobina em M e globina. O grupo M eu quebro em ferro e anel de protoporfirina. A metabolização desse anel de protoporfirina aumenta o quê? Vai surgir o quê? A bilirrubina direta, protoporfirina, biliverdina, no final das contas, bilirrubina indireta. Isso é algo fisiológico, mas se eu tiver destruindo em excesso, essa bilirrubina indireta vai ou não vai subir? E o excesso de bilirrubina indireta vai se manifestar do ponto de vista clínico através de que síndrome? Da síndrome ictérica. O que é a icterícia? A coloração amarelada da pele secundária à impregnação pela bilirrubina. Então, um dos achados clássicos das anemias hemolíticas, de uma maneira geral, é a presença de icterícia. Então, portanto, toda vida que vocês estiverem diante de um paciente com uma síndrome anêmica associada a uma síndrome ictérica, obrigatoriamente vocês devem pensar que esse paciente pode estar hemolizando. É claro que existem outras condições que podem cursar com essa associação, mas é obrigatório a gente pensar nessa possibilidade. Por isso eu gosto de dizer, né? Fique de olho no olho, né? Porque o olho pode trazer muitas informações. Palidez, cutânea mucosa, escleras azuladas, que pode ser a dica para anemia ferropriva, e pode ser a dica para uma hemólise, se eu perceber que o paciente está ictérico. Então, fique de olho no olho. Esse excesso de bilirrubina, pessoal, ele vai seguir o caminho da bilirrubina, né? Bilirrubina indireta, se junta com a albumina, cai na corrente sanguínea, vai lá para o fígado. Lá no fígado entra no hepatócito, é metabolizada bilirrubina direta dentro do hepatócito e é excretada para as vias biliares, não é assim? A bilirrubina indireta, a direta nesse caso. E aí ela vai ficar em alta concentração aonde? Na bile. Na bile, eu tenho a bilirrubina e tenho também os demais sais biliares, né? E se eu estou elevando a concentração de bilirrubina na bile, o que pode acontecer? Essa bile fica mais litogênica. Então, uma das manifestações clássicas dos pacientes que têm hemólise crônica, não é hemólise aguda, mas aqueles pacientes que têm hemólise crônica é o quê? Coléríase. Por um cálculo especial, que é um cálculo escuro, que é o cálculo de bilirrubinato de cálcio. A maioria dos cálculos das vias biliares, que são cálculos de colesterol, eles não são radioopacos. Você faz um raio-x, você não vê o cálculo. Por quê? Porque ele é de colesterol, não tem cálcio. Aqui são cálculos de bilirrubinato de cálcio, né? E esse bilirrubinato de cálcio é um cálculo que pode ser visto, inclusive, no simples raio-x. Por quê? Porque ele é radioopaco, porque tem cálcio nesse cálculo. Certo? Então, uma das manifestações de hemólise crônica, colelitíase. E as possíveis complicações, né? Colecistite, coledocolitíase, pancreatite, as famosas ites, né? Outra consequência da destruição excessiva das hemácias, pessoal, é a queda dos níveis da aptoglobina. Agora vai. Então, pessoal, a queda dos níveis da aptoglobina, ela ocorre por qual motivo? Quebrei a hemácia, liberei a hemoglobina. O que é a hemoglobina? É o grupo M com a globina. O grupo M você já sabe, o ferro é aproveitado pelos macrófagos retículo-endoteliais.
O anel de protoporfirina você já sabe que se transforma na bilirrubina. E a globina? O que acontece com a globina? Ela tem que ser reaproveitada, pessoal. A gente não vai perder proteína do nada. Então, ela é reaproveitada de que maneira? Ela se liga à aptoglobina e vai ser reaproveitada, certo? Então, quando eu tenho um excesso de produção de globina, porque está destruindo muita massa, o que acontece com a aptoglobina? Ela vai ser consumida. Então, um dos achados laboratoriais clássicos das hemolisses, de uma maneira geral, é exatamente a queda dos níveis de aptoglobina. O que é o LDH, pessoal? O LDH é uma enzima intracelular, certo? Toda vida que eu tenho um excesso de multiplicação ou um excesso de destruição das células de uma maneira geral, eu posso elevar o LDH. E aqui a gente tem as duas coisas, né? Eu estou destruindo em excesso, que é exatamente o que caracteriza a hemólise, ao mesmo tempo que eu estou também proliferando em excesso. A medula está proliferando em excesso, tentando compensar essa hemólise. Então é por isso que o LDH é um exame que classicamente está alterado nas anemias hemolíticas. Está dando para entender o raciocínio? A urina, pessoal, nas anemias hemolíticas, elas pode ficar escura. Como é a frase, Ellen? A urina escura, nada clareia. Quem clareia é a história clínica, né? Por quê? Porque colúria, a única causa não é hemólise, mas pode ser, né? E por que que hemólise pode dar colúria, né? Porque essa hemólise, ela tanto pode ser extravascular, leia-se nos leitos esplênicos, né? Os macrófagos esplênicos podem destruir as hemácias, essa é a famosa hemólise extravascular, que é a mais comum, mas pode ocorrer a destruição das hemácias dentro do compartimento intravascular. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou liberar hemoglobina na corrente sanguínea, ao invés de seguir toda aquela via de degradação, né? E essa hemoglobina vai ser filtrada por quem? Pelos rins, né? E este excesso de hemoglobina filtrada pelos rins vai aparecer através da hemociderina, que é o ferro, né? Ligado a um pigmento, e pode aparecer na forma da própria hemoglobina. E isso faz a urina ficar escura, certo? Claro, existem outras causas de urina escura. Por isso que a urina escura nada clareia. Quem clareia é a história clínica. Se eu tiver um quadro clínico compatível com hemólise, a colúria vai ser um dado a mais para eu pensar nessa possibilidade. Ou seja, pessoal, este aqui é o laboratório clássico das anemias hemolíticas de uma maneira em geral. Não quer dizer uma doença específica. Tá vendo? Quer dizer que tá hemólise. Quer dizer que eu tenho uma anemia hemolítica. Uma tendência à macrocitose devido à reticulocitose, um aumento da bilirrubina indireta, clinicamente podendo se expressar através da icterícia, uma queda nos níveis de aptoglobina, uma elevação nos níveis de LDH e um sumário de urina podendo mostrar tanto hemociderina como hemoglobinúria, né? E às vezes isso se expressa clinicamente como a presença de colúria. Deu para entender, pessoal? Quando a gente está diante de identifiquei, meu paciente tem anemia. Através dessas alterações clínicas e laboratoriais, eu identifiquei se meu paciente tem uma anemia hemolítica. Identifiquei agora qual é a doença dele? Não. Anemia é uma doença? É a manifestação clínica de alguma doença. A anemia hemolítica é uma doença? Não, ela é a manifestação clínica de alguma doença. E aí, pessoal, vocês percebem que eu gosto de agrupar as doenças, né? Não sei o que gosto, né? Porque é assim que os livros mostram. E eu acho isso muito interessante, porque fica mais fácil você raciocinar. E uma das formas da gente agrupar as causas de anemia hemolítica é exatamente distinguindo nas causas hereditárias e nas causas adquiridas. O que é que vai me fazer vai me fazer, pessoal, que eu tenho um paciente que tem uma anemia hemolítica hereditária? O que é que vocês acham? É no paciente que é mais velho ou no paciente que é mais jovem? Que começa a ter um quadro hemolítico, um quadro de anemia na idade avançada ou quando o paciente é jovem, criança muitas vezes? É um paciente que não tem histórico familiar ou um paciente que tem histórico familiar?
É um paciente que não tem ou um paciente que tem de icterícia neonatal? É um paciente que não tem ou um paciente que tem histórico de colelitíase, que geralmente aparece no contexto de uma hemólise crônica e não de uma hemólise adquirida. Então, existem alguns dados clínicos que me fazem pensar que o meu paciente ele tem uma anemia hemolítica adquirida. Quando ele é mais jovem, quando tem histórico familiar positivo, quando tem histórico... Desculpa. Anemia hereditária, né? Quando ele é mais jovem, quando tem histórico de... Era só para saber se vocês estavam atentos. Viu? Quando ele tem histórico positivo, quando tem histórico de icterícia e também quando tem histórico, por exemplo, de colelitíase por cálculo de bilirrubinato de cálcio. Ao mesmo tempo que um quadro hemolítico abrindo em uma mais idade, em um paciente que não tem histórico familiar positivo, em um paciente que não tem histórico de icterícia neonatal, vai falar a favor de quê? De uma anemia hemolítica adquirida. Ou seja, a clínica, né, pode mais uma vez ajudar. Afinal de contas, a clínica é soberana. E aí, pessoal, quando eu defino que o meu paciente, né, tem uma anemia hemolítica hereditária, aí eu abro outras 3 gavetas. Hemolítica, anemia, eu abro 2 gavetas, né? Hereditária, adquirida. Quando eu defino que parece ser hereditária, aí eu abro mais 3 gavetas. Que gavetas são essas? As doenças que causam defeito na membrana celular, as doenças que causam defeito nas vias enzimáticas e as doenças que causam defeito nas cadeias de hemoglobina. Deu para entender? Que doenças são essas, pessoal? São doenças que vocês já sabem, vocês só precisam enquadrar aqui nesses grupos de doenças. Por exemplo, quais são as anemias hemolíticas hereditárias que têm um defeito na membrana? Esferocitose e a eliptocitose. Quais são as anemias hemolíticas hereditárias que têm um defeito nas vias enzimáticas? Carência de G6PD e carência de piruvato quinase. Quais são as doenças que causam anemia hemolítica hereditária? E os defeitos estão nas cadeias de hemoglobina. Talassemias e a famosa e famigerada anemia falciforme. Deu para entender? Então, quando eu consigo, pessoal, ir fazendo este raciocínio, ao invés de pensar em um grupo enorme de doenças, eu vou fechando o leque diagnóstico até chegar na etiologia da anemia hemolítica, certo? E aí, claro, pessoal, que não temos aqui questão de tempo, né, de falar de todas essas doenças. Para aqueles que tiverem esse interesse, a gente até vai ter uma solução para isso. Agora não vai dar para a gente aprofundar. Tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam disso aqui. Quando é que a gente vai suspeitar que um paciente tem uma anemia hemolítica hereditária? Diante dessas condições que eu acabei de falar. Anemia, icterícia. Onde é que ocorre a hemólise, pessoal? Predominantemente no baço. Se o baço está trabalhando em excesso, destruindo em excesso as hemácias, o que é que pode acontecer com ele? Pode aumentar de tamanho, gerando uma esplenomegalia. Que geralmente, pessoal, é uma esplenomegalia de pequena monta. Um baço grande demais, você tem que ir atrás de outras, como por exemplo o linfoma, que pode estar evoluindo com anemia hemolítica. Certo? Então é uma esplenomegalia discreta, geralmente. Muitas vezes é um paciente que tem litíase biliar e muitas vezes é um paciente que tem icterícia neonatal. Então essa apresentação clínica aqui obrigatoriamente deve fazer vocês pensarem em uma anemia hemolítica hereditária. Deu para entender? E aí, pessoal, existem, como eu disse para vocês, existem várias doenças, né, que estão dentro desse grupo, mas elas têm uma coisa em comum. Não são todas, mas muitas delas podem ser tratadas de que maneira? Onde é que ocorre a hemólise? No baço. Se o baço está trabalhando em excesso, o que é que eu posso fazer com ele? Tirar. Né? Muitas dessas doenças faz parte do tratamento delas a esplenectomia. Claro que com todos aqueles cuidados que são necessários, né? Geralmente um paciente com mais de 5 anos, né,
porque reduz o risco de infecções. Aquele paciente que a gente tem que fazer a vacinação, né, para germes encapsulados, como hemófilos, como meningococo, como pneumococo. Tem todos os cuidados que a gente deve ter antes de fazer uma esplenectomia no paciente, claro, e saber se tem de fato indicação. Então, vai dar aqui, né? Existe a boa parte das anemias hemolíticas hereditárias, elas podem ser tratadas dessa maneira, mas existem algumas que não cabe isso aí, né? E aí não dá para a gente especificar aqui, mas como eu falei, teremos uma oportunidade, né, de adentrar, de especificar mais sobre este assunto. Essas anemias hemolíticas hereditárias, pessoal, de uma maneira geral, elas também têm isso aqui em comum. Elas são doenças agudas ou crônicas? São doenças crônicas. O paciente geralmente traz esse defeito, como o nome está dizendo, traz esse defeito do nascimento. É uma doença genética, hereditária. Então, isso causa uma hemólise crônica, né? E essa hemólise crônica, pessoal, ela tem algumas repercussões, né? Como, por exemplo, se eu estou hemolizando cronicamente, o que é que a medula precisa fazer? Alto turnover. Ela precisa estar obrigatoriamente proliferando em excesso para tentar compensar, pelo menos em parte, essa hemólise, essa destruição acelerada. E qual é a consequência disso? Que existem algumas infecções, por exemplo, a do parvovírus B19, que ataca exatamente esses precursores eritroides, né? Os reticulócitos e as células inclusive mais jovens do que os reticulócitos, elas podem ser atacadas, né, por algumas infecções, como por exemplo pelo parvovírus B19. E quando isso acontece, o que é que pode acontecer? O que é que pode surgir? Uma piora súbita da anemia. Por quê? Porque aquele paciente dependia da hiperproliferação medular para compensar aquela hemólise. Se existe uma infecção que está dificultando aquela compensação medular, o paciente pode piorar agudamente a anemia. E qual é o nome disso? É a famosa crise aplásica, né? Que tem como principal causador a infecção pelo parvovírus B19. Claro que existem outras infecções, né, principalmente nos adultos, que podem se apresentar com uma crise aplásica, né? Mas o mais clássico, principalmente nas crianças, é a infecção pelo parvovírus B19. Aquela medula, pessoal, que está proliferando em excesso, ela precisa ou não precisa de ácido fólico? Ela precisa ou não precisa de vitamina B12? Então, se um paciente tem uma demanda aumentada por ácido fólico, ele não ingerir de uma maneira aumentada ou não fizer uma suplementação, ele pode ou não pode ter uma carência de ácido fólico em algum momento, por um desbalanço da necessidade e da oferta. E se isso acontecer, o que é que pode acontecer com o paciente? Ele pode evoluir com uma crise megaloblástica. Ele piora subitamente daquela anemia hemolítica crônica, por quê? Porque faltou ácido fólico, faltou substrato para aquela medula dar conta da compensação que é necessária. Deu para entender? Então, isso aqui, pessoal, são condições que são comuns, que podem acontecer em qualquer causa de anemia hemolítica hereditária, por conta da hemólise crônica, certo? A crise de sequestro, ela já é mais específica de uma das etiologias da hemólise hereditária, que é exatamente a anemia falciforme, certo? Na anemia falciforme, né, por conta da obstrução da microvasculatura, às vezes os vasos esplênicos, hepáticos, algumas vezes pulmonares, eles podem ficar obstruídos e reter uma grande quantidade de sangue dentro desses órgãos. Isso pode provocar, por exemplo, uma súbita esplenomegalia, uma súbita hepatomegalia, um súbito hemorragia alveolar, o paciente ter hemoptise, hemoptóicos ou até mesmo uma manifestação mais grave de um sangramento do parênquima pulmonar. Por quê? Porque uma grande quantidade de sangue naqueles órgãos. E qual é a consequência disso? Além do aumento súbito desses órgãos que geram dor e eventualmente pode gerar sangramento, vai piorar a anemia. Por quê? Porque está retendo ali uma grande quantidade de sangue.
Então, uma outra causa clássica, né, de uma piora súbita de uma hemólise crônica é o sequestro, né? Seja um sequestro clínico, sequestro hepático ou raramente um sequestro pulmonar. Deu para entender? Então, eu falei aqui para vocês, né, de alguns quadros agudos, né, alguns quadros de agudização de uma doença crônica, que é a anemia hemolítica hereditária. Deu para entender, pessoal? E aí a gente pode... Outra causa disso, né, outra causa de agudização de uma hemólise crônica é isso aqui. É uma crise hiperhemolítica. É quando, de repente, aumenta muito a hemólise. Isso acontece quando? Em duas situações, né? Quando a gente tem um quadro infeccioso, e por ativar o sistema imune, qualquer quadro infeccioso ativa a imunidade. E os macrófagos esplênicos, aonde ocorre a destruição dessas hemácias defeituosas, eles fazem ou não fazem parte do sistema imune? Fazem. Então, se eles estão hiperativados, eles podem exacerbar aquela anemia hemolítica. Podem destruir em excesso aquelas hemácias que já estavam sendo destruídas. É uma das causas da crise hiperhemolítica. Mas uma outra causa clássica são as reações hemolíticas tardias. O que é isso, pessoal? Os pacientes que têm anemia hemolítica hereditária, portanto, anemia crônica, muitas vezes eles precisam ou não precisam receber várias transfusões ao longo da vida. E à medida que eles recebem várias transfusões, eles formam ou não formam anticorpos contra as hemácias dos doadores, que a gente chama de aloimunização, certo? Só que esses aloanticorpos, eles geralmente têm baixa afinidade, eles são produzidos em pequena quantidade. Mas, algumas vezes, o que acontece? O paciente é sensibilizado, né, a um determinado antígeno presente na hemácia que foi doada, e aí ele recebe uma transfusão. Como aquele anticorpo está presente em pequena quantidade e a afinidade dele não é tão alta, durante a transfusão não ocorre problema. Mas na hora que você expõe o organismo ao antígeno em que ele consegue reagir, o que é que ele faz? Ele aumenta a produção dos corpos. Então, depois de alguns dias daquela transfusão, ele piora. Então, eu resolvi transfundir o meu paciente porque ele estava sintomático, tinha hemoglobina de 6. Aí eu transfundi, ele subiu para hemoglobina de 7, 7,5. E de repente, 7, 10 dias depois, a hemoglobina foi para 4, foi para 5. Piorou em relação ao quadro inicial. O que é que pode ter acontecido? Isso aqui, uma reação hemolítica tardia. Na hora que você transfundiu, você ativou o sistema imune, né, que vai demorar um pouco a ser ativado ao ponto de piorar a hemólise. Deu para entender? Isso aqui é outra complicação também muito comum nos pacientes que têm hemólise crônica no contexto de uma anemia hemolítica hereditária. E, teoricamente, era o momento que a gente ia dar uma pausa, né? Se a gente tivesse começado no horário correto. Mas aqui a gente pode aproveitar para tirar dúvidas de vocês. Olha lá, Cezinho, faz seu nome. Pode falar, Cezinho. Fala que eu te escuto. Vai lá, pode falar. Ele vai sim, né? Por quê? Porque existem vários grupos de antígeno nas hemácias, né? Existem vários sistemas. Sistema ABO, sistema RH, mas existem vários sistemas menores, né? Por que eles são considerados menores? Porque eles não geram a resposta imune
grave como geraria esses outros sistemas que eu acabei de falar. Então, os anticorpos que atacam, se ligando nesses antígenos, são anticorpos de baixa afinidade. E na hora que o paciente é transfundido, ele passa um certo tempo sem ser transfundido, o que acontece? Cai ainda mais os níveis daqueles anticorpos. Entendeu? Ele só vai voltar a ser sensibilizado novamente quando ele receber um novo consentimento. Entendeu? Porque a afinidade desses anticorpos contra esses antígenos menores, ela é reduzida, ela é baixa. Entendeu? Então, tanto a afinidade desses aloanticorpos, ela é bem baixa, diferente dos anticorpos contra o sistema ABO, que aí é Deus nos acuda. Você transfundir, o pessoal lá do laboratório sabe muito bem disso. Você transfundir um paciente com incompatibilidade do sistema ABO, né, você vai ter quadros bem graves de reações hemolíticas. Deu para entender? Acho que aqui a gente pode ir em frente, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos seguir. E aí, pessoal, nós falamos há pouco, né, daqueles pacientes que, vamos lá recapitular. Falei para vocês das gerais das hemólises, tanto clínicas como laboratoriais. Falei para vocês que anemias hemolíticas são divididas em anemias hemolíticas hereditárias e em adquiridas. As hereditárias é isso que eu falei há pouco, né? As adquiridas é o que nós vamos falar agora. Quando é que a gente pensa que a anemia ela é adquirida? Quando é um paciente que inicia o quadro anêmico com mais idade, quando é um paciente que não tem histórico familiar de anemia hemolítica, quando é um paciente que não tem histórico de icterícia neonatal, quando é um paciente que não tem histórico, por exemplo, de colelitíase, de litíase biliar. E aí, pessoal, mais uma vez, né? Sempre fazendo as divisões em grandes grupos. As anemias, lá nas anemias hemolíticas eram 3 grupos. Defeitos na membrana, defeitos nas vias enzimáticas, defeito nas cadeias de hemoglobina. Aqui são 2 grupos. Que grupos são esses? São as anemias hemolíticas adquiridas imunes e não imunes. Certo? Imune e não imune. Essa divisão é muito importante, porque as doenças que causam anemia hemolítica autoimune são diferentes das doenças que causam anemia hemolítica. Deu para entender? E quem é que me diz, pessoal, se um paciente que tem uma anemia hemolítica adquirida, ela é imune ou não imune? É exatamente o famoso teste de Cumbis, também chamado de TAD, teste da antiglobulina direta. O que é que esse exame vai me mostrar, pessoal? Essencialmente e objetivamente, ele vai me dizer se existe anticorpo ligado à hemácia. Se o teste der positivo, o que é que ele está me dizendo? Qual é a inferência? Existe anticorpo ligado à hemácia. Portanto, eu tenho uma hemólise autoimune. Se o teste de Cumbis for negativo, provavelmente é uma anemia hemolítica adquirida não imune. Isso é uma divisão bem importante. Como eu falei há pouco, as doenças que causam hemólise imune são diferentes das doenças que causam hemólise não imune. Quando eu identifico que o teste de Cumbis é aí eu vou pensar, portanto, que meu paciente tem o quê? Uma anemia hemolítica autoimune. Certo? Anemia hemolítica autoimune. Isso é uma doença? Mais uma vez, é a manifestação de alguma doença, em 50% dos casos. Em 50% dos casos, você procura tudo quanto é doença e não acha nada. É uma anemia hemolítica autoimune idiopática. Aí ela é por si só uma doença. Mas na outra metade dos casos, ela é doença secundária. É uma anemia hemolítica autoimune secundário a alguma doença. Que doenças são essas? Nós vamos chegar lá. E aí, mais uma divisão. Se é imune, pode ser imune por anticorpos quentes, por anticorpos frios. O que tem a ver esse negócio quente e frio? Por enquanto, aprendam isso. Anticorpos quentes, a imunoglobulina é do tipo IgG.
E anticorpos frios, a imunoglobulina é do tipo IgM. Por que essa divisão, pessoal? Ela é uma divisão didática, mas é uma divisão importante para a prática clínica, porque a apresentação clínica dessas condições, ela é diferente. Por exemplo, anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes, geralmente é um quadro mais agudo, é um quadro mais grave, e a hemólise é predominantemente extravascular, ocorre principalmente lá no baço. Diferente da anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios, que é por IgM. E a hemólise ela ocorre predominantemente no compartimento intravascular. E quando é extravascular, é principalmente lá no baço. Por exemplo, uma implicação disso, uma das formas de tratar anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes é fazendo esplenectomia, porque eu estou tirando o órgão que está destruindo as hemácias. Adianta eu fazer uma esplenectomia quem tem anemia hemolítica por anticorpos frios? Não, porque a hemólise não ocorre no baço. Então essa divisão ela é didática, mas ela tem impacto clínico também. Como eu falei para vocês, pessoal, a anemia hemolítica autoimune por anticorpos, ou seja, por IgG, ela ocorre, a destruição das hemácias ocorre predominantemente lá no baço. Pode ocorrer nos linfonodos também, na própria medula óssea, mas ela ocorre principalmente lá no baço. Como eu disse para vocês, é a forma mais comum de anemia hemolítica autoimune, certo? O anticorpo se liga principalmente aos antígenos que compõem o sistema RH. Como eu falei também para vocês, em 50% dos casos eu procuro tudo e não acho nada. Ela é idiopática, mas na outra metade dos casos existe alguma doença induzindo essa autoimunidade. E, pessoal, que doenças são essas? Medicamentos, infecções, doenças autoimunes e as neoplasias. Quais são os principais medicamentos que podem induzir uma resposta autoimune? Existem vários, pessoal. Alfa-metildopa, que é um antihipertensivo muito utilizado lá nas gestantes. Que mais? Beta-lactâmicos, antibióticos muito utilizados na nossa prática clínica. Anticonvulsivantes, mas o principal medicamento envolvido aqui é exatamente a alfa-metildopa. Infecções, pessoal, aí das mais diversas possíveis. Infecções virais, o mais clássico, HIV, né? Mas também EBV, CMV, vírus B, vírus C, o próprio parvovírus B19, o próprio herpes vírus, né? Várias outras infecções virais. Algumas infecções bacterianas, como Bartonella, né? Bartonellose, né? A Bartonella hansellae. Enfim, existem várias infecções que podem induzir a formação de autoanticorpos que se liguem às hemácias, gerando anemia hemolítica autoimune. E claro, pessoal, se é uma hemólise autoimune, as doenças que também podem causá-la são quais? As doenças né? Lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, doença mista do tecido conjuntivo, esclerodermia, doenças autoimunes de uma maneira geral. Mas qual é a mais comum delas? É o lúpus. E as neoplasias, pessoal, que tanto podem ser neoplasias sólidas, ou seja, um tumor sólido, tumor do estômago, tumor de pulmão, enfim, neoplasia sólida, né? Também uma neoplasia hematológica. Neoplasias hematológicas são quais? As leucemias e os linfomas. No meio delas, qual que mais classicamente pode dar anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes? A LLC, leucemia linfocítica crônica, e o linfoma não Hodgkin. Eu acho que é o que está aqui nesse próximo slide. Aqui são as principais causas, pessoal, né? Como eu falei, dentre os medicamentos mais importantes, alfa-metildopa. Onde é que essa medicação é utilizada? É um antihipertensivo muito utilizado nas gestantes. Lúpus, pessoal. Quando é que eu vou pensar em lúpus, né?
Lúpus. Lúpus é uma doença assim que tem manifestações sistêmicas, né, pessoal? Daí aquela famosa frase, né? O lúpus dá tudo, mas nem tudo de uma lúpica é do lúpus, né? Porque tudo a gente pensa no lúpus. Então, às vezes, uma paciente que tem lúpus, o problema dela não é do lúpus. Essa besteira eu estou falando, pessoal, mas para vocês lembrarem que o lúpus é uma doença sistêmica, né? Que pode ter várias manifestações clínicas. Alopécia, alterações de pele, como o famoso rash malar, alterações articulares, alterações renais, né? Enfim, é uma doença em que a gente vai suspeitar dela quando? Quando tiver essas manifestações clínicas clássicas delas e principalmente naquele perfil epidemiológico clássico das doenças autoimunes, que é exatamente qual? Mulheres, jovens, em idade fértil. Por isso eu faço aquela piada que eu fui proibido de fazer. Pessoal, e dentre as leucemias, qual é a mais comum? É a LLC, é a que mais comumente causa uma anemia hemolítica autoimune. E dentre os linfomas, principalmente o linfoma não Hodgkin. E aí, pessoal, eu estou aqui provando para vocês mais uma vez. A anemia é uma doença, manifestação clínica de alguma doença. A anemia hemolítica é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Inclusive, se eu disser que é uma anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes, uma coisa que já eu estou destrinchando bastante, às vezes a doença não é propriamente isso, é alguma condição levando a isso. Deu para entender? E aí, pessoal, outros detalhes importantes das anemias hemolíticas autoimunes por anticorpos quentes é que essas anemias, elas são bem mais comuns em mulheres entre 50 e 60 anos, né? E também em mulheres um pouco mais jovens quando têm doenças autoimunes. Por que essa faixa etária? Que é a faixa etária das neoplasias. Geralmente é uma anemia hemolítica grave, né? Geralmente é um quadro súbito e um quadro grave. Mas ela pode ser também uma hemólise compensada, ou seja, tem hemólise, mas não tem anemia, porque a hemólise é leve e a medula consegue compensar este excesso de destruição das hemácias. Às vezes é um quadro oligossintomático, mas como eu disse para vocês, na maioria das vezes é um quadro realmente de instalação súbita, portanto um quadro grave. Portanto, é um paciente que se apresenta com anemia compensada ou descompensada. Quando é que eu vou pensar, pessoal? Qual é a manifestação clínica clássica de uma anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes? Mais uma vez, né? Aquelas manifestações de uma anemia hemolítica. A síndrome anêmica, a síndrome itérica e muitas vezes um discreto grau de esplenomegalia. Por quê? Porque aqui nos anticorpos quentes, a destruição das hemácias ocorre predominantemente no baço. Síndrome de Evans, pessoal, o que é isso aqui? Na frente, se der tempo, a gente vai falar da PTI. O que é a PTI? É um partido político? Não, PTI é púrpura trombocitopênica imune, né? É uma plaquetopenia autoimune, anticorpos antiplaquetas. E às vezes essas condições se associam. Anemia hemolítica autoimune com plaquetopenia autoimune. Quando ocorre essa associação, que ela é clássica do lúpus, a gente chama isso de síndrome de Evans. E qual é o laboratório clássico, pessoal? Qual é o laboratório clássico dessa condição? Primeira coisa, tem anemia. Depois disso, tem aquelas alterações que são clássicas de todas as hemólises. Tendência à macrocitose, reticulocitose, aumento do LDH, queda da aptoglobina. Elevação do LDH que eu já falei. Ou seja, eu comprovo que tem anemia, eu comprovo que essa anemia é hemolítica através dos dados laboratoriais e como é que eu digo que ela é autoimune? É o teste de Cumbis positivo. E como é que eu digo que ela é por anticorpos quentes? No teste de Cumbis, pessoal, chamado também de TAD, né, teste da antiglobulina direta, quando a gente consegue especificá-la um pouco mais. O pessoal do laboratório sabe muito bem disso. A gente consegue dizer se o anticorpo que está ligado às hemácias é o IgG
ou se eventualmente é apenas o complemento, certo? Quando é apenas o complemento, o fragmento C3b, é porque, na verdade, quem era o anticorpo que estava ligado? É o IgM, certo? Então, quando eu identifico no TAD que só tem C3 ligado, C3b, é porque o anticorpo era o IgM, que é o anticorpo frio. Mas quando eu detecto IgG e o C3b, é porque é um anticorpo quente. Ou seja, é o IgG, que é este quadro clínico que eu estou descrevendo para vocês. Ok? Estamos juntos? Estão acompanhando? Vamos em frente. Como é que eu trato, pessoal? Como é que eu trato essa condição? Aliás, antes do tratamento específico, eu preciso falar para vocês um detalhe. Já me deparei com isso algumas vezes. Me lembro quando eu era recém-formado, ou seja, né, onde vocês já estarão, lá na UPA, né, na unidade de pronto atendimento, a gente se deparava com pacientes com um quadro grave de anemia, uma anemia descompensada, e até suspeitávamos de hemólise, né? Porque tinha aquelas alterações laboratoriais clássicas. E aí o que é que se pensava? Bom, o paciente está grave, está descompensado, o que é que eu vou transfundir? E aí eu pedia o sangue lá para o hemócio, e o que é que o hemócio dizia? Doutor, não tem bolsa compatível. Todas as bolsas estão dando incompatíveis. Por quê? Sim, mas vocês não sabem, te para aqui o sangue do paciente, não é uma bolsa sistema compatível, sistema RH compatível. É, doutor, mas a prova a prova cruzada tá dando hemólise, tá aglutinando. O que é que está acontecendo? Aí é fácil entender, pessoal. Se a pessoa não está tolerando nem as hemácias dela, quem dirá dos outros? Né? Se ela está produzindo anticorpo anti-hemácia dela, quem dirá a hemácia de outro paciente? Então, a prova cruzada, né, lá do teste de compatibilidade das bolsas, ela sempre vai dar positiva. Por quê? Porque tem um alto anticorpo. Então, o que é que você tem que dizer para o banco de sangue? Olha, eu estou suspeitando de uma anemia hemolítica adquirida, autoimune. Porque aí ele... Ah, doutor, então tá bom. Então, eu sabendo que é ABO compatível e RH compatível, então eu vou poder liberar essa bolsa. Mesmo a prova cruzada dando reagente. Deu para entender? Então tem que ter esse cuidado. E geralmente o que é que a gente faz? A gente transfunde de uma maneira mais lenta. A gente pede as bolsas que a gente chama de alicotadas. Ao invés de vir os 300, 350 ml, geralmente vem um concentrado de hemácia, eles mandam 3 bolsas de 100, 100 e pouco. Porque aí você vai fazendo bem lentamente para o paciente tolerar e não piorar do quadro hemolítico. Isso é o tratamento de suporte, mas eu preciso tratar esse paciente, pessoal. Ele tem um anticorpo é uma doença autoimune. Então, quem que eu vou usar, pessoal? Quem que eu vou usar para inibir esses anticorpos? Tanto inibir a ação deles, como inibir a produção deles. Não sabe o que tem, o famoso meticortem, né? Pelo não, pelo sim, o famoso predizin, né? Corticoide, pessoal, prednisona, né? Por quê? Porque isso vai tanto reduzir a ação do anticorpo, como vai reduzir também a produção desse autoanticorpo. E quando o paciente não responde ao corticoide, o que é que eu posso lançar a mão? Segunda linha de tratamento, imunoglobulina. A imunoglobulina age, pessoal. Como é que o macrófago esplênico ele reconhece uma hemácia que está ligada a um anticorpo? Ele reconhece a hemácia em si ou reconhece o anticorpo? Ele reconhece o anticorpo. O anticorpo ele tem a sua porção variável e tem a sua porção comum, que é a porção FC. Existem nos macrófagos um receptor para a porção FC dos anticorpos de uma maneira geral. Então, o macrófago se liga ao anticorpo e, como esse anticorpo está ligado à hemácia, ele destrói a hemácia, ele fagocita a hemácia. Como é que a imunoglobulina vai agir? Ela vai saturar esses anticorpos FC.
várias imunoglobulinas vão ocupar esses receptores dos anticorpos. E aí, como os receptores dos macrófagos estão entupidos com essas imunoglobulinas, eles não vão conseguir se ligar ao anticorpo que está ligado à hemácia. E aí vai diminuir a destruição das hemácias. Deu para entender? Então é assim que age a imunoglobulina. Terceira linha de tratamento, rituximab. O que é o rituximab? É o nome de jogador do Ceará? Não, é o nome de um anticorpo anti-CD20. Né, que é uma molécula presente nos linfócitos B. Os linfócitos B, o que é que eles fazem? Produzem anticorpos. Então, se eu utilizar uma medicação que vai diminuir a função dos linfócitos B, vai haver uma diminuição da produção de anticorpos. Este é o rituximab, que é o Mabtera. E em último caso, né, quarta linha de tratamento, eu vou propor o que? A esplenectomia. Se eu usei tudo isso, não resolveu, aí o jeito é eu chamar o cirurgião. O jeito é eu ligar para ele fazer a esplenectomia. Tem sentido fazer esplenectomia se fosse por anticorpos frios? Não, pessoal. Por que tem sentido aqui? Porque a hemólise ocorre predominantemente no baço. Deu para entender? Estão acompanhando, pessoal? Exatamente. Vamos em frente. Anemia hemolítica adquirida autoimune por anticorpos frios. O que é que tem a ver esse frio, pessoal? O frio e o quente está falando sobre a temperatura onde esses anticorpos eles agem com mais intensidade. Os anticorpos quentes, eles agem predominantemente na temperatura corporal, em torno de 35 a 37 graus Celsius. Os anticorpos frios da classe IgM, a sua maior atividade é em temperaturas baixas, né? Principalmente abaixo de 15 graus Celsius, principalmente abaixo de 10 graus Celsius. O que é que isso significa? Que muitas vezes esses autoanticorpos eles se ligam às hemácias quando elas estão passando na periferia, quando a temperatura é reduzida, mas quando essas hemácias estão circulando mais internamente, quando a temperatura está maior, eles se desligam das hemácias. Por quê? Porque eles não têm uma atividade tão boa na temperatura ambiente. Por isso que eles são ditos anticorpos frios. Ao invés de atacarem principalmente os antígenos do sistema RH, eles atacam principalmente os antígenos do sistema I. Ou seja, ela é menos comum, porque o RH, pelo menos 50% da população tem um antígeno do grupo RH. O antígeno I nem tanto, então é uma apresentação clínica menos comum. E por isso a gente chama de crioaglutininas. Crio por quê? Porque é do frio. E o que é uma aglutinina? É um anticorpo que faz as hemácias se aglutinarem, né? É um autoanticorpo. E, pessoal, em boa parte das vezes, ela é uma doença idiopática, que também é chamada de doença das crioaglutininas. O que é isso aí? Do nada, aparece lá na medula um clone de células B capaz de produzir esse autoanticorpo. Certo? Do nada, tem uma condição associada. Em uma parcela menor dos casos, existe uma doença que induz essa produção de autoanticorpos. E aí, mais uma vez, que doenças são essas? As doenças infecciosas, e aqui se destaca uma infecção bacteriana muito comum, a principal causa de pneumonia atípica. Quem é o dito cujo? Micoplasma. Então, paciente, uma criancinha, com o quadro de uma pneumonia arrastada, e de repente começa a evoluir com anemia, e de repente aí eu noto que essa anemia parece ser hemólise. Qual pode ser a causa? Anemia hemolítica adquirida autoimune por anticorpos frios. Porque o micoplasma é um dos germes que pode induzir esse tipo de apresentação.
Doenças autoimunes, como o lúpus, né? Como eu disse para vocês, o lúpus dá tudo, né? Apesar de que nem tudo em uma lúpica é do lúpus, mas o lúpus dá tudo. E por isso que é o famoso sinal do dorminhoco, né? Quando vocês estiverem no internato, vocês estiverem lá discutindo os casos clínicos, se Deus quiser e Deus permitir, que o Dr. Otto ainda esteja entre nós, quando vocês estiverem lá no internato, ele vai perguntar para vocês, e aí, qual a sua opinião? O que é que você acha desse caso? Né? Se você tiver dormindo, se acordar de repente, pode falar lúpus. Por quê? Porque o lúpus dá tudo, né? Entra no diagnóstico diferencial de tudo, né? É o sinal do dorminhoco, né? Lúpus, HIV, tuberculose. Você falar isso aí, você não vai passar vergonha. O lúpus, pessoal, o lúpus pode dar anemia hemolítica tanto por anticorpos quentes como por anticorpos frios. Linfoma não Hodgkin do mesmo jeito. E aqui ganha destaque uma condição, né, que é a macroglobulinemia de Waldenstrom, né, que é uma doença que parece com mieloma, mas a cadeia de imunoglobulina produzida e envolvida é exatamente uma IgM. Exatamente pode levar a um quadro de anemia hemolítica por anticorpos frios. Existe uma incidência, um pico de incidência bimodal, né? Pacientes mais jovens, crianças, podem ter essa condição, principalmente associada à infecção pelo micoplasma, assim como pacientes de mais idade, né? Então, pacientes bem jovens e pacientes mais velhos. Mais jovens, geralmente relacionado ou à infecção ou à doença autoimune como lúpus. Os pacientes mais velhos, geralmente relacionados a neoplasia, linfomas não Hodgkin ou a macroglobulinemia de Waldenstrom. Qual é a manifestação? Assim, pessoal, em boa parte das vezes, como eu disse para vocês, né, é um anticorpo que tem a sua atividade mais intensa em baixas temperaturas. Portanto, geralmente ele causa uma hemólise muito importante? Não. Por quê? Porque mesmo que ele se ligue a muitas hemácias lá na periferia, quando a temperatura está mais baixa, quando essas hemácias estão circulando e atingem uma temperatura maior, eles se desligam das hemácias. Então, geralmente é um quadro arrastado, mas um quadro indolente, certo? Porém, alguns, né, podem realmente produzir uma grande quantidade de autoanticorpos. E aí, nessas condições, realmente a gente pode ter um quadro mais grave. E outro detalhe clínico, né, óbvio de ser percebido, é o quê? Que essas doenças elas podem ser exacerbadas pelo frio. Às vezes o doente ele tem o diagnóstico que ele tem essa doença, como? Quando ele vai fazer uma viagem, tipo o cearense. Acho que o cearense não tem isso aqui não, né? A temperatura, a temperatura não permite, mas o cearense que vai para Bariloche, né, ou vai para algum lugar que é bem frio, né, ele pode piorar as manifestações clínicas se ele tiver uma anemia hemolítica desse tipo, né? Então, às vezes a gente observa essa apresentação também. Como é que o paciente se apresenta, pessoal? Palidez, anemia, por conta da icterícia, porque é uma anemia hemolítica. Acrocianose, o que é isso, pessoal? É quando a gente observa as veias, elas ficam mais evidentes, né? Naqueles pacientes que são expostos ao frio. Por que que isso acontece? Porque quando está frio, tem a aglutinação das hemácias, e aí dificulta o retorno venoso. Então, as veias ficam mais engurgitadas. Isso ocorre na periferia, a periferia fica mais arroxeadazinha, é exatamente o que a gente chama de acrocianose. Nos quadros que são graves, que se apresentam de uma maneira grave, muitas vezes eles geram o quê? Colúria. Por quê? Porque é uma hemólise intravascular. Diferente da por anticorpos quentes, que eram hemólise extravascular. E aí tem um detalhe, pessoal. Às vezes a gente pode, à beira do leito, dar um diagnóstico desse aqui. Ou pelo menos suspeitar mais fortemente desse diagnóstico. De que maneira? Claro que a gente vai ter que pedir ajuda ao laboratório. Mas eu posso simplesmente pegar o sangue de um paciente, botar lá num tubo de ADTA, né? E eu pego esse sangue e vou levar para onde? Para a geladeira. Boto lá a 4, 5 graus Celsius. O que é que vai acontecer se tiver? Vai aglutinar. E na hora que aglutinar, eu vou ver aqueles plugs, né? Vermelhinhos, né? Que é o que? Sangue aglutinado.
E como é que eu sei se realmente são anticorpos frios? Eu tiro da geladeira e boto na minha mão, que é quente, que tem pelo menos 36 graus Celsius. Eu agito ali um pouquinho, o que é que acontece com os plugs? Eles se desfazem. Os anticorpos não têm afinidade na temperatura. Então, às vezes, à beira do leito, lá na UPA do Zé Walter, o laboratório vai demorar a me dar essa resposta. Deve ter algum congelador lá. Tem uma geladeirazinha, um tubo de ADTA, você pode aumentar a sua suspeita dessa doença. Mas claro, né, pessoal, tendo disponível, você vai pedir o TAD, né, o teste de Cumbis, e no teste de Cumbis o que é que ele vai mostrar? O IgG ligado? Não. O IgM também não, vai mostrar o C3b. Certo? Porque o complemento, ele é amplamente ativado pela IgM, diferente da IgG. A IgM, ela se liga, ativa o complemento, liga. Então, o que é que a gente vai ver ligado às hemácias? C3b. Então, quando eu peço o TAD, ao invés de ter C3b e IgG, vai ter só C3. Então, não é por anticorpo quente, é por corpo frio. E uma vez que eu identifique isso, eu posso tentar dosar a quantidade desses anticorpos, né? Eu posso pedir o título desse anticorpo, que qual é a implicação? Quanto maior o título desses anticorpos, teoricamente é de se esperar que maior é a gravidade da doença. Os quadros idiopáticos costumam dar um título baixo. Os quadros secundários, como por exemplo a macroglobulinemia de Waldenström, como por exemplo o lúpus, costumam dar altos títulos de crioaglutinina. Qual é a implicação disso? É um quadro mais grave. Pode ter hemólise intravascular, pode ter colúria. E o pigmento, né, a hemoglobina, ela é ou não é tóxica para os rins? É, então isso pode gerar, dentre outras, pode se acrescentar aí à clínica do paciente a disfunção renal. Como é que a gente trata? Lá no paciente que tinha anemia hemolítica por anticorpos quentes, a gente tratava como? Não sabe o que tem? Meticortem. Pelo não, pelo sim, predizim. Corticoide, pessoal. Né? Era isso que a gente fazia lá. Corticoide, imunoglobulina. Terceira opção era o quê? O rituximab. Aqui o rituximab é a primeira opção. Certo? Então tem impacto a gente diferenciar, professor, está viajando, basta eu dizer que é autoimune, tá bom demais, tá não. Por quê? Porque tem algumas implicações clínicas, né, a gente diferenciar se é por anticorpos quentes ou por anticorpos frios. Uma delas eu estou exemplificando aqui para vocês, o tratamento é diferente. Para um clínico, ou para um hemato, geralmente, né? O reumatologista, a não ser que tenha lúpus, né? Que aí é ele que vai conduzir. Estou dizendo que ele não saiba conduzir, né? O reumatologista, ele passou pela clínica médica, né? Mas assim, teoricamente, geralmente quem conduz, por exemplo, lá no César Carlos, né? Frequentemente a gente vê esses casos lá. Muito mais, obviamente, por IgG do que por IgM. Mas a gente vê. E lá quem conduz somos nós, da enfermaria de clínica. Claro, né, que com o apoio, muitas vezes, do pessoal da hemato. Há um tempo atrás, né, do nosso saudoso professor Arivaldo, né, que estava lá para nos ajudar a todo momento. Hoje em dia tem outros hematologistas lá, como por exemplo o professor Germison, que é professor de vocês, que é um discípulo de Dr. Arivaldo, assim como eu. Ok? Isso aqui, pessoal, é um negócio. Isso aqui é muito mais para prova de faculdade, para prova de residência, do que para a vida real, né? O que é essa doença aqui com esse nome, anticorpo de Donat-Landstein? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma IgG que como se fosse um IgM. Certo? Você suspeita que é anemia, você suspeita que é anemia hemolítica, você vê que é uma anemia hemolítica autoimune, e aí você pede o Cumbis, né, que é o que comprovou que é autoimune, e aí ela é compatível com IgG, né? Vem lá IgG e C3 ligado. Só que a apresentação clínica é como se fosse de uma anemia por anticorpos
frios. Qual é a principal associação aqui? É que é uma doença muito comum em crianças, né? Às vezes associada à reação às vacinas, mas a doença que mais classicamente é associada a essa condição é a sífilis. Certo? E aí, pessoal, estão acompanhando? Falamos de hemolis. Depois falamos que as hemolis podem ser hereditárias ou podem ser adquiridas. E aí falamos um pouco sobre a hemolis hereditária. E agora estamos falando sobre a anemia hemolítica adquirida, que pode ser imune ou não imune. Falamos há pouco das imunes. E agora nós vamos falar das não imunes. Estão acompanhando? Anemia hemolítica adquirida não imune. Existem algumas condições que levam a isso, né? Por exemplo, o hiperesplenismo. O que é isso? Todo e qualquer paciente que tem esplenomegalia e qualquer etiologia, se o baço está aumentado, ele está ou não está hiperfuncionante? Se ele está hiperfuncionante, ele pode ou não pode destruir em excesso as hemácias? Pode. É autoimune? Não, não tem um anticorpo ligado à hemácia, mas gera ou não gera hemólise? Gera. Então, o hiperesplenismo, né, pode gerar uma anemia hemolítica não imune. Deu para entender? Qual é a causa de de esplenomegalia que mais comumente causa o hiperesplenismo? São as causas congestivas, as causas associadas à hipertensão portal, como classicamente a cirrose. E no nosso meio, a gente deve lembrar de que doença também? A esquistossomose. Por isso, às vezes, o pessoal me critica. Ah, você já tomou banho de açude? Aí o pessoal, esse professor é doido, né? Perguntando se o paciente já tomou banho de açude. Pode ter a ver, né? Ele pode ter, por exemplo, esquistossomose. E a esquistossomose é a causa da hipertensão portal. E a causa da hipertensão portal ser... E a hipertensão portal gerar hiperesplenismo. E o hiperesplenismo é a causa da anemia hemolítica. Então, aquelas perguntinhas lá da anamnese, né? Elas têm algum motivo. Ah, tomou banho de açude, né? Por que a gente pergunta aí? Anemia hemolítica com acantócitos. Isso aqui é causado pelo quê, pessoal? Doença hepática. Doença hepática avançada causa uma alteração nas substâncias que compõem a membrana das hemácias. E isso pode fazer com que elas sejam atacadas pelos macrófagos esplênicos, né? Portanto, tem hemólise? Tem. Hemólise extravascular. Mas é imune? Não. Simplesmente tem uma alteração ali na membrana. Picada de aranha. Picada de aranha. Pessoal, eu ia até botar umas fotos aqui, né? Para falar dessas doenças. Mas eu resolvi botar só o texto. Por quê? Porque eu tenho fobia de aranha. Então, se eu botasse aqui, eu ia ter que botar uma aranha e aí eu ia dar um piti aqui. Então, por isso que eu botei o texto aqui para ficar lendo. Então, a picada da aranha marrom, ela pode degradar diretamente as hemácias. O veneno, né, que ela libera, ele é tóxico para as hemácias e causa hemólise intravascular. Ele destrói diretamente as hemácias. Algumas infecções, pessoal. Uma infecção clássica. Por que que lá na epidemiologia eu pergunto se meu paciente viajou? Porque tem algumas doenças que não tem aqui, mas pode ter acolá. Por exemplo, que doença não tem no norte? Malária. Se o meu paciente nunca tiver ido para a região norte, se ele tiver uma anemia hemolítica, eu vou pensar que foi malária? Não, mas se ele tiver ido, aqui é uma das causas. Anemia hemolítica hereditária não imune. Malária e os seus diagnósticos diferenciais, né? Como principalmente a babebiose, que é uma doença naquela região, aqui não é. Infecção por Clostridium perfringens, né? Que geralmente é uma infecção de sítio cirúrgico, né? Essa é comum em qualquer local. Aliás, pode ocorrer em qualquer local, né? Não é comum, é uma coisa que teoricamente não é para acontecer, que é a infecção ali do material cirúrgico, né? Mas pode gerar anemia hemolítica não imune. Febre do Mediterrâneo. Até onde eu sei, não.
Mas pode ser que sim, né? Mas assim, até onde eu sei, febre do Mediterrâneo não causa hemólise, não. E aqui, pessoal, algumas coisas que nós vamos ter que nos atentar. Por exemplo, HPN. O que é HPN, pessoal? É um partido político? Não, é hemoglobinúria paroxística noturna. É uma causa clássica de anemia hemolítica adquirida não imune. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ela. Fragmentação das hemácias, por exemplo, uma prótese metálica cardíaca e essa prótese está disfuncionante. Hemólise do corredor, né? Às vezes os corredores de grandes distâncias, né? Os maratonistas, o pessoal do Ironman, quando eles terminam a corrida, eles podem ter o quê? Colúria. Por quê? Porque a batida, né, aqui do pé, a corrida em si, né, pessoal, ela pode gerar fragmentação das hemácias, né? Uma coisa é eu estar aqui caminhando lentamente, conversando com vocês. Outra coisa é o cara estar ligeiro, correndo não sei quantos quilômetros, né? Isso pode gerar fragmentação das hemácias, que pode dar uma anemia hemolítica. Não chega a dar anemia, né, pessoal? Chega a dar manifestações de hemólise. E o que eu preciso me atentar aqui com vocês, que é o HPN, né? E as MATs, pessoal. O que é MAT? É uma erva que faz lá o chá mate? É? É não, pessoal. É a microangiopatia trombótica. Nós vamos conversar aqui sobre elas, como por exemplo a PTT e a CHU. Certo? HPN, hemoglobinúria paroxística noturna. Que doença? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, que o nome dela está errado. É um nome consagrado pelo uso, mas é um nome errado. Tem hemoglobinúria? Tem. Mas é paroxística? É uma coisa paroxística. Que ocorre, para de ocorrer. Aí depois ocorre de novo, para de ocorrer. É isso que acontece no HPN? Não. É uma hemólise crônica que tem períodos de exacerbação. Então não é paroxística. E por que noturna? Ela ocorre só à noite? Não, pessoal. A apresentação clássica da doença eu vou falar para vocês. Muitas vezes o paciente ele nota que quando ele amanhece, a urina dele está escura. Está escura por quê? Porque tem hemólise intravascular. E por que que é à noite? Porque à noite reduz um pouco o pH sanguíneo e quem tem HPN, a queda do pH piora a hemólise. Por isso que a hemólise piora à noite. Mas a hemólise é só à noite? Não, então por isso que esse nome, teoricamente, ele está errado. Tem sim hemoglobinúria, mas não é paroxística e também não é só noturno. Mas é um nome consagrado pelo... E aí, pessoal, o que é essa doença? Essa doença, pessoal, é o seguinte. Ela é uma desordem clonal de uma célula hematopoética, certo? Tá lá as células precursoras, né, das células sanguíneas, lá na medula. E do nada ocorre uma mutação, por isso que é uma hemólise adquirida. Ocorre uma mutação, do mesmo jeito que acontecem as mutações que causam leucemia, por exemplo, ocorre lá uma mutação que causa o HPN. E que mutação é essa, pessoal? É uma mutação nessa proteína aqui, ó, PIGA. Que é a PIGA, aquele porquinho lá do desenho? Não, pessoal, é a glicosil fosfatidinusitol, que é uma proteína da membrana das hemácias. Qual é o papel dessa proteína? Ela ancora algumas proteínas a mais. É uma proteína que fica logo abaixo da membrana e acoplado a ela ficam algumas proteínas para o meio extracelular. Dentre essas proteínas que se ancoram na PIG, né? Uma delas é o CD55 e a outra é o CD59. E qual é a importância disso? É porque essas proteínas, pessoal, o que é que elas fazem? Elas protegem as hemácias contra a lise pelo complemento. Existe ou não existe o sistema complemento que atua ali junto com os anticorpos? Esse complemento, pessoal, ele está constantemente ativado. E claro, em momentos de infecção, em momentos de ativação imunológica, ele é intensificado, mas existe uma ativação constante do sistema complemento.
E por que que as nossas hemácias não são degradadas a todo momento por esse sistema? Porque as nossas hemácias, que graças a Deus são normais, elas têm essas proteínas, CD55 e CD59. Só que em quem tem HPN, eles não têm essas proteínas ligadas às hemácias, à parede da membrana das hemácias. E isso as torna suscetível à lise pelo complemento. Deu para entender? Se a hemácia está suscetível à lise, então isso vai gerar um quadro hemolítico. Tem alto anticorpo ligado? Tem não. Então é por isso que é uma anemia hemolítica adquirida não imune. Isso ocorre aonde? No baço ou no intravascular? No intravascular. Por isso que dá hemoglobinúria. Por isso que dá urina escura. Deu para entender? Então isso é HPN, pessoal. E essas proteínas, elas não estão presentes somente nas hemácias. Elas também estão presentes nas plaquetas e também estão presentes nos leucócitos. Então, a HPN pode dar não somente anemia hemolítica, pode dar outras citopenias, como por exemplo, leucopenia, eventualmente plaquetopenia e em alguns casos, inclusive, pancitopenia. Então, um dos motivos para eu pensar em HPN é um quadro hemolítico que tem outras citopenias. Não é só anemia, tem leucopenia. Não é só uma bicitopenia, pode ter inclusive uma pancitopenia. Existe, pessoal, como é um distúrbio clonal, existe uma certa associação da HPN com outras doenças clonais da medula, como por exemplo a anemia aplásica, a SMD, né, a síndrome mielodisplásica, e a LMA, leucemia mieloide aguda. Essas doenças elas se comunicam entre si. Quem tem HPN pode evoluir para anemia aplásica. Quem tem anemia aplásica pode evoluir para HPN. Seta para lá e seta para cá. Deu para entender? E aí, pessoal, a HPN ela tem uma outra característica, que é o quê? Ela frequentemente evolui com quadros trombóticos. Então, quando é que eu penso em HPN? Quando eu tenho hemólise intravascular, não imune. Quando eu tenho outras citopenias, mas também quando eu tenho anemia hemolítica adquirida não imune, associada ao quê? A eventos trombóticos. O paciente tem lá a sua anemia, de repente teve uma TVP. Tem a sua anemia, de repente teve uma trombose de veia porta, uma trombose de veia mesentérica, uma trombose venosa central. Poxa, está tendo trombose. Então, que doença é essa? Que dá anemia hemolítica e eventos trombóticos? É a dita cuja, é a famosa HPN. Inclusive, a mortalidade maior por essa doença nem é por conta da anemia, é por conta dos eventos trombóticos, principalmente o mais fatal deles, que é a TVC, trombose venosa central. E por que que isso acontece, pessoal? Como a hemácia ela é mais susceptível ao complemento, então rapidamente forma-se o quê? O complexo de ataque à membrana, que é exatamente a ativação do complemento na membrana da hemácia. E a hemácia ela é esperta, o que é que ela faz? Aliás, ela acha que é esperta. Ela tenta expulsar esse complexo de ataque, gerando uma vesícula e expulsa esse complexo de ataque à membrana. Deu para entender? Ele invagina esse complexo de ataque e solta. E aí a hemácia se desprende dele. Só que qual é o problema? Na hora que isso acontece, essas pequenas vesículas, elas atraem para perto de si fatores da coagulação. Como, por exemplo, o fator 5 e o fator 10. E aí é por conta disso que esses pacientes eles têm uma tendência aumentada a ter o quê? Eventos trombóticos. Deu para entender? E esse trombo, pessoal, ele obviamente, né? Se eu ativo o fator 5, se eu ativo o fator 10, naturalmente eu vou ativar a trombina, vou ativar a cascata de coagulação de uma maneira geral. E tem mais um detalhe, pessoal.
A hemólise, aqui nessa condição, ela é extravascular ou intravascular? É intravascular. Quando eu tenho hemólise intravascular, eu hemoglobina para dentro do sangue, para a corrente sanguínea. E a hemoglobina é o grupo M e a globina. E o grupo M é o ferro e a protoporfirina. É assim? O ferro, quando ele está livre no sangue, isso é bom? Não. Ele gera reações oxidativas e depleta, por conta disso, o óxido nítrico, que é um potente inibidor da coagulação. Então, quando eu tenho hemólise constantemente no compartimento intravascular, eu tenho reações oxidativas por conta da presença de ferro, e isso acaba levando a uma depleção do óxido nítrico. Onde é que isso ocorre também? Lá na anemia falciforme. Por isso que lá também aumenta muito o risco trombótico, assim como aqui. Como é que eu dou, pessoal, o diagnóstico dessa doença? Aliás, a apresentação clínica, né? O que é que vai me fazer suspeitar? É aquilo que eu falei. É uma anemia hemolítica, né? Geralmente com a apresentação clínica de uma anemia hemolítica intravascular, portanto, com aqueles achados clássicos de hemólise, adicionando-se a presença de colúria. É uma hemólise crônica, mas que tem períodos de exacerbação. E o que exacerba a atividade do complemento, pessoal? Processos infecciosos. Toda vida que o paciente infecta por qualquer motivo, ele piora da anemia. Por que ele piora da anemia? Porque ativou o complemento. Geralmente, o que esse paciente tem? Cefaleia, dor subesternal, dor abdominal, muitas vezes por isquemia, lombalgia também por isquemia lá no parênquima renal. Pode ter febre, pode ter as manifestações de anemia, que é a astenia. E claro, quando o paciente tem eventos trombóticos, né? Ou seja, anemia hemolítica, intravascular, com outras citopenias e com eventos trombóticos, eu vou pensar em HPN. Um detalhe importante, pessoal, é o seguinte, né? Além dos achados clássicos da hemólise, além dos achados de outras citopenias, esse paciente ele pode ter o quê? Ferropenia. Por quê? Ele está destruindo a hemácia e, consequentemente, está perdendo ferro por onde? Pelos rins. Quando eu destruo a hemácia lá no baço, o ferro ele é o quê? Reaproveitado, porque ele é englobado pelos macrófagos esplênicos. Mas quando eu estou destruindo as hemácias no compartimento intravascular, esse ferro não é reaproveitado. E aí, algumas vezes, esses pacientes têm ferropenia associada. E aí é outro motivo para eu pensar em HPN. Hemólise mais ferropenia. E a citometria de fluxo, né? E você trabalha com isso, né? Citometria de fluxo, é ela quem nos dá o diagnóstico, né? É ela que vai me dizer, através da citometria de fluxo, que há uma carência de quê? Do CD55 e do CD59, que são exatamente aquelas proteínas que deveriam estar, mas não estão na membrana das hemácias. Deu para entender, pessoal? Essa aqui é uma das clássicas doenças que se manifesta com anemia hemolítica adquirida não imune. E vocês perceberam que ela não dá só anemia. Ela dá várias outras. Como é que trata? Com essa droga aqui caríssima. Que até um tempo atrás era a medicação mais cara no mundo. Talvez hoje já tenha surgido alguma mais cara do que ela. É o famoso Soliris, né? Que é o eculizumab. O pessoal são muito inteligentes. O que é que eles criaram? Uma medicação que inibe a formação do complexo de ataque à membrana. Qual é o mecanismo da doença? A hemácia não consegue se proteger do complemento. O que é que o complemento faz na parede da hemácia? Ele gera o complexo de ataque à membrana e destrói a hemácia. O que é que essa medicação faz? Ela inibe a formação do complexo de ataque à membrana. E aí os pacientes tanto melhoram da hemólise, como eles melhoram também principalmente dos eventos trombóticos, que, como eu disse, é o que causa a maior morbidade e mortalidade na doença. Deu para entender? Decorem não, né? Aprendam isso aqui.
que o eculizumab faz, o Solis? Evita a formação do complexo de ataque à membrana. Evita, como se ele evitasse a ativação do complemento. Isso aqui vai ser importante em outro momento. Então, pessoal, nós falamos da HPN, né? E agora falta a gente falar, dentre aquelas que eu julguei serem as doenças mais importantes para a gente especificar um pouco mais, falta a gente falar das MATs. Ok? O que é a MAT, né? Não é uma erva que faz o chamate. É uma microangiopatia trombótica. O que é uma microangiopatia trombótica? É um grande grupo de doenças que tem em comum o quê? Formação de microtrombos na pequena vasculatura, na pequena circulação. E isso gera o quê? Eu tenho pequenos trombos na pequena circulação dos órgãos, isso gera ou não gera isquemia nos órgãos? Então isso gera ou não gera disfunção orgânica? Gera. Se eu estou formando trombo nesses pequenos vasos, eu estou ou não estou consumindo as plaquetas? Já que está formando trombo em tudo quanto é canto. No meio do trombo tem o que? As plaquetas. Então essas doenças causam o que? Plaquetopenia. Certo? E por que eu estou falando delas aqui se eu nem estou falando de plaquetas ainda? Porque esses trombos, eles diminuem a luz do lúmen intravascular. E a hemácia, quando ela está passando, ela não consegue passar. Então ela é destruída. Deu para entender? É como se fosse uma hemólise mecânica. Pequenos vasos estão obstruídos com trombos, certo? Por isso é uma microangiopatia, certo? E a hemácia, quando está passando por esses trombos, né, por esses vasos que estão bem estreitados, elas são destruídas mecanicamente. E aí aparece a tal da anemia hemolítica. Imune? Não imune. Por quê? Porque não teve anticorpo aí, foi simplesmente uma destruição mecânica. E existem várias doenças que causam isso. PTT, né, que é essa que eu vou falar agora, púrpura trombocitopênica trombótica. A CHU, famosa síndrome hemolítica urêmica. A CIVD, coagulação intravascular disseminada. A HELP, né, a pré-eclâmpsia que pode evoluir com a HELP, né? São algumas condições que geram microangiopatia trombótica. E aí, pessoal, na PTT, aonde está o problema? Aonde está o problema da PTT? As condições têm em comum formação de microtrombos na circulação. Mas na PTT, que é essa doença que eu vou descrever agora, púrpura trombocitopênica trombótica, o que é que causa a formação desses trombos? É a deficiência ADAMS 13. O que a ADAMS 13 faz? Ela quebra os multímeros de fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, quando ele é produzido pelo endotélio, ele é uma molécula bem grandona. Se ele é bem grandona, ela ativa ou não ativa um bocado de plaqueta ao mesmo tempo, que está ali passando por perto dele? Ativa ou não ativa? Ativa. Então, a ADAMS 13, o que é que ela faz? Ela corta esses multímeros de Willebrand em moléculas menores. E aí, com isso, diminui a ativação plaquetária pelo fator de von Willebrand. Isso é algo fisiológico. Só que estes pacientes, o que é que eles têm? Uma diminuição da ADAMS 13. Por quê? Por conta de uma reação imune. É como se existisse um anticorpo anti-ADAMS 13. Não é anti-hemácia. É anti-ADAMS 13. E aí, o que é que acontece? Eu vou ter grandes fatores de von Willebrand que vão ativar as plaquetas em grande quantidade, formando microtrombos na circulação, que é a gênese da doença. Deu para entender? Ou seja, eu tenho uma lesão endotelial, né, que pode levar à liberação dos multímeros do fator de von Willebrand. Às vezes, não é somente a carência da ADAMS 13,
existe alguma lesão endotelial, pode fazer com que o endotélio hiperativado libere grandes quantidades também de multímeros do fator de von Willebrand. Só que isso, se a pessoa tiver a ADANS13 normal, não vai ter problema. Mas aqui junta a fome com a vontade de comer. Existe um ataque ao endotélio e aquele multímero do fator de von Willebrand não consegue ser clivado, já que tem uma carência da ADANS13. E aí, pessoal, como eu falei, né? O que esses microtrombos eles causam? Eles causam disfunção orgânica. Por que eles causam disfunção orgânica? Porque o sangue deixa de chegar adequadamente naqueles órgãos em que isso está acontecendo. Fácil de entender, não é? Esses trombos eles causam anemia hemolítica autoimune. Por quê? Aliás, uma anemia hemolítica microangiopática. Por quê? Porque há uma destruição mecânica das hemácias. Esses trombos causam plaquetopenia. Por quê? Porque as plaquetas estão sendo consumidas na formação desses trombos. Então, isso é a apresentação clássica dessa doença. Disfunção orgânica, que eu vou já falar quais são as anemia hemolítica microangiopática e plaquetopenia. Eu acredito que eu vou falar disso mais na frente, pessoal. Mas imaginem o seguinte: as hemácias estão sendo destruídas mecanicamente. Só que tem algumas que se rompem na mesma hora, mas tem algumas que conseguem sobreviver. Essas que sobrevivem, como é que elas ficam? Elas ficam esquisitas. Por isso, no sangue periférico aparecem os esquizócitos. O que são esquizócitos? São hemácias esquisitas, né? Típicas das MATs de uma maneira geral, das microangiopatias trombóticas. Então, qual é a característica clássica de uma anemia hemolítica microangiopática? É um hemólise intravascular com presença de esquizócitos. O que são isso? Hemácias esquisitas. Deu para entender? E aí, a apresentação clínica? Isso que eu acabei de falar, anemia hemolítica microangiopática, sangramentos. Por que esse paciente tem sangramento? Porque ele tem plaquetopenia. Pela plaquetopenia, ele acaba evoluindo com sangramentos. Disfunção neurológica. Por que ele tem disfunção neurológica? Isquemia. Por que ele tem isquemia? Microvasos estão obstruídos. Ele pode ter febre, por quê? Porque há uma ativação imunológica durante esse processo. E ele pode ter disfunção renal, por quê? Porque também tem microtrombos lá na circulação renal, diminuindo a perfusão dos rins. Essa aqui é a pêntade clássica dessa doença. Anemia hemolítica microangiopática, disfunção neurológica, febre e disfunção renal. A minoria dos pacientes tem todos esses sintomas. A maioria deles tem esses três: anemia hemolítica microangiopática, sangramentos, disfunção neurológica. Uma MAT que dê muita lesão renal, eu tenho que pensar em quê? Na síndrome hemolítico prêmica, que é um diagnóstico diferencial da PTT. Ok? E aí, pessoal, o laboratório? Já falei para você. Eu vou ver as características de hemólise, né? Vou ter a anemia, vou ter a presença dos esquizócitos, as características de uma hemólise intravascular, ou seja, todas aquelas características de hemólise, adicionando-se o fato de ter hemoglobinúria e hemosiderinúria. Plaquetopenia, já que há um consumo de plaquetas naqueles trombos. O TAP e o TTPA são normais, isso aqui é importante por quê? Porque um dos diagnósticos diferenciais é o quê? CIVD, coagulação intravascular disseminada, que alarga TAP e alarga o TTPA. E a atividade da ADANS13 está o quê? Reduzida, que é o cerne da doença. Deu para entender, pessoal? Como é que eu trato, pessoal? Como é que eu trato a PTT?
o principal tratamento da PTT, pessoal, aliás, antes do tratamento em si, qual é uma coisa que vocês não podem fazer quando vocês pensarem em PTT? Aí, até rimou, né? Não pode fazer quando pensar em PTT. Não é exatamente isso. Você poderia até pensar, né? Se tem microtrombos, eu vou anticoagular. De fato, não pode. Por quê? Porque está plaquetopênico. Se anticoagular, ele vai sangrar ainda mais. O que é o intuitivo? O paciente pode estar sangrando, eventualmente. E ele tem plaquetopenia. Qual é a primeira coisa que eu vou pensar em fazer? Transfundir plaquetas. Se você fizer isso, o que é que você vai estar causando? Vai estar jogando lenha na fogueira. Qual é a fisiopatologia da doença? É a formação de microtrombos. No meio desses microtrombos tem o quê? Plaquetas. Se você der mais plaquetas, vai formar mais microtrombos e vai piorar tudo no paciente. Então, a gente busca evitar ao máximo transfundir plaquetas nos pacientes. É aquilo que a gente estava conversando, né? Para a maioria, plaqueta abaixo de 20 mil, vou transfundir plaqueta. Mas, para quem assistiu a aula e lembra que existe a PTT, não é bem assim. É só um número que eu vou decorar. O que é que está causando essa plaquetopenia? Se for uma PTT, se eu transfundir, eu posso matar o paciente. E eu já vi muito isso. Às vezes, lá no César Carlos, né, a gente recebe os pacientes vindo de vários outros locais, né? E às vezes a gente recebe o paciente já com um quadro clínico mais avançado. Muitas vezes por conta de quê? Por conta enfim, por conta de coisas que não deveriam ser feitas e foram feitas. Ou às vezes coisas que deveriam ser feitas e não, né? E aí, pessoal, como é que eu vou tratar definitivamente um paciente com PTT? Eu vou fazer a famosa plasmaférese. O que é a plasmaférese? O próprio nome está dizendo. Eu vou estar trocando o plasma do paciente. O que é que isso? Qual é a implicação disso? Esse paciente ele tem ou não tem carência de Adams 13? Eu estou dando plasma para ele. No plasma tem ou não tem Adams 13? Tem. Esse paciente ele tem carência de Adams 13 por quê? Porque ele tem anticorpo anti-Adams 13. A gente não consegue ainda laboratorialmente medir. Mas a nível de pesquisa isso já está definido. Por que tem carência de Adams 13? Porque imunológico é Adams 13. Na hora que eu estou tirando o plasma, colocando um novo plasma, quando eu tiro o plasma eu estou tirando o quê? Os anticorpos anti-Adams 13. Então é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou combatendo a doença. Eu estou tirando o anticorpo e eu estou dando aquilo que o anticorpo se ligava. Né? Deu para entender? Então por que eu faço a plasmaférese? Porque com isso eu vou aumentar a atividade das DANS13, que é o cerne da doença. Então qual é a primeira linha de tratamento para o paciente com PTT? Plasmaférese. Plasmaférese, pessoal, tem lá no interior, tem lá nas unidades de pronto atendimento? Não tem, pessoal. Quando vocês suspeitarem dessa doença, o que é que vocês devem fazer? Pedir socorro. Por quê? Porque esses pacientes, eles morrem muito rápido, se eles não forem tratados adequadamente. Antigamente, a mortalidade desses pacientes era de quanto? 80% a 90%. Por quê? Porque não se tratava da forma adequada. E hoje em dia, essa mortalidade é bem menor. 80% a 90% dos pacientes, na verdade, sobrevivem. Mas se tiverem um tratamento adequado. E o que é o tratamento adequado? Plasmaférese. Ou seja, vocês precisam ou não precisam identificar esse paciente. Porque ao identificar, vocês vão pedir socorro. Vocês podem até não resolver o problema dele fazendo a plasmaférese lá na UPA ou lá na emergência de um hospital do interior que vocês tiverem. Mas vocês vão ligar para alguém pedindo socorro. Tem que transferir esse paciente. Ele precisa começar urgentemente a plasmaférese. Junto com a plasmaférese, pessoal, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, não sabe o que tem, mete cortante.
Corticoide. Por que o corticoide tem o seu papel aqui, pessoal? Tem ou não tem anticorpo anti-Adams 13? O que eu posso fazer para diminuir a ação desse anticorpo ou diminuir a produção desse anticorpo? Corticoide. Deu para entender? E há alguns trabalhos, pessoal, que estimulam também o uso do rituximab. Por quê? Porque o corticoide, ele diminui a ação do anticorpo. E ele diminui a produção de uma maneira aguda desse anticorpo. Mas corticoide, eu posso usar o resto da vida? Não. Então, o que é que vai me fazer? O que é que vai fazer com que esse paciente diminua a longo prazo a anticorpo? Um imunossupressor de longo prazo. E esse é o rituximab. Então, existem alguns protocolos que incluem, além da plasmaférese e o corticoide, o uso do rituximab. Porque há quem diga que diminui a chance de recidiva da doença. Deu para entender? E a ciência, pessoal, a medicina é muito bonito, né? O que é que o pessoal descobriram? Descobriram um anticorpo que inibe exatamente a glicoproteína 1B. Quem é a glicoproteína 1B, pessoal? É o fator, é o receptor plaquetário de quem? Do fator de Lebrun, que está envolvido totalmente na gênese da doença. Lembra que são os multímeros de fator de Wolff-Lebrun, que eram para estar sendo degradados pela ADAMS 13 e não estão, que se ligam às plaquetas? Se eu inibir o receptor que faz a ligação plaqueta-fator de Wolff-Lebrun, o que é que vai acontecer? Não vai formar os microtrombos, que é o gênese da doença. Quem é esse anticorpo? Caplacizumab, certo? Tem sido adicionado ao tratamento. Então, hoje em dia, né? Tratamento de primeira linha seria o quê? Plasmaférese, corticoide, caplacizumab. E há quem recomende acrescentar o rituximab. Deu para entender? Deu para decorar? Se vocês entenderem, vai ficar mais fácil vocês ficarem. Né? Se vocês entenderam a fisiopatologia da doença, aí vai ficar mais fácil vocês entenderem a clínica, vai ficar mais fácil vocês entenderem o tratamento. Dá para ir em frente? Eu estou pegando pesado com vocês? Vamos em frente. Principal diagnóstico diferencial, só para situar vocês, pessoal. Vamos lá. Eu comecei falando de hemólise. Depois eu disse que hemólise pode ser hereditária ou adquirida. Depois eu disse que a hereditária pode ser 3 defeitos. Defeito na membrana, defeito nas enzimas, defeito nas cadeias de globina. Parei de falar das hereditárias, fui falar das adquiridas. E aí eu disse que as adquiridas podem ser imunes ou não imunes. Quando eu estava falando das imunes, eu disse que pode ser por anticorpo quente e anticorpo frio. GG, GM. E agora eu estou falando das não imunes. As não imunes, eu falei da HPN e HPN, hemoglobinúria paroxística noturna. E agora estou falando das MATs. Não é um chá, é uma microangiopatia trombótica. Principal exemplo, PTT, que eu acabei de falar. Seu principal diagnóstico diferencial, a CHU. O que é a CHU? É a síndrome hemolítico urêmica. O que é a síndrome hemolítico urêmica, pessoal? Vamos lá. A forma mais comum da CHU, que é a CHU típica, certo? Ela é uma consequência de uma infecção. Geralmente isso é mais comum em crianças. Por quê? Porque essa infecção ela é mais comum nas crianças. É uma infecção, é uma diarreia enteroinvasiva, causada por quem? Pela E. coli, certo? E também pela Shigella. E são alguns espécimes, né, de E. coli e de Shigella são capazes de produzir a dita cuja, a verotoxina, certo?
E o que é essa verotoxina? O que é que ela faz? Ela provoca uma lesão do endotélio. Ao provocar uma lesão endotelial, o que é que ela faz? Ela ativa aquele endotélio e passa a haver o quê? Trombose. Essa trombose na microvasculatura. Trombose na microvasculatura vai gerar o quê? Uma MAT. Lembra que eu expliquei para vocês que o que as MATs têm em comum é isso? É trombo na microvasculatura. Só que aqui na CHU existe uma especificidade. Onde é que esses trombos formam-se em uma quantidade maior? Nos microvasos dos rins, tá? Dos glomérulos, certo? Então é por isso que uma manifestação clássica, uma disfunção orgânica clássica da CHU é a disfunção renal. A PTT dá muito mais, pode dar disfunção renal? Pode, mas dá muito mais disfunção neurológica. A CHU pode dar disfunção neurológica? Pode, mas ela dá muito mais disfunção renal. Certo? Mais uma vez, o que caracteriza uma MAT? Anemia hemolítica microangiopática, ou seja, hemólise intravascular com presença de exócitos. A disfunção orgânica causada por isquemia dos órgãos devido a esses microtrombos. E a plaquetopenia que está sendo consumida. As plaquetas estão sendo consumidas na formação desses microtrombos. Então é isso que caracteriza a CHU. Por quê? Porque ela é uma MAT. E aí, pessoal, a apresentação clínica clássica, né? Diarreia invasiva, principalmente nas crianças, né? Mas também pode acontecer em adultos, certo? Existem algumas condições, né, onde mais frequentemente isso pode ocorrer nos adultos. Há uma certa predisposição nos adultos para isso acontecer. E essas condições é exatamente a gestação e alguns pacientes que têm o puerpério complicado, né, tiveram sangramentos, né, tiveram um puerpério complicado, há uma chance maior delas evoluírem com CHU. Nesse caso, é a CHU atípica, que aí eu vou falar já para vocês. Outras condições também podem se associar à CHU. Né? Por quê? Porque elas levam à lesão endotelial. E essa lesão endotelial predomina nos vasos dos rins. Quando isso acontece, eu tenho uma MAT. Quando a lesão renal é o que predomina, eu tenho uma CHU. Existem algumas condições que induzem isso, além das infecções. A clássica infecção por E. coli e por Shigella. Que condições são essas? Alguns adenocarcinomas, lúpus, HIV e algumas medicações, principalmente os quimioterápicos. Qual é o laboratório clássico, então, pessoal, da CHU? Mais uma vez, é aquilo que caracteriza uma anemia hemolítica microangiopática, ou seja, anemia com presença de esquizócitos. Como é uma anemia microangiopática, ela é intravascular, então eu vou flagrar hemoglobinúria ou hemosiderinúria. Eu vou ter plaquetopenia, por conta do consumo lá nos trombos. A Adams 13 aqui vai estar como? Normal. Por quê? Porque quando ela está baixa, eu tenho a PTT. E eu vou ter as manifestações de quê? Da uremia, da disfunção renal. Por quê? Porque esses microtrombos, eles predominam na circulação dos rins. Por isso, a disfunção orgânica predominante é a disfunção renal. E aí, pessoal, existe, quando a CHU é causada por uma infecção, principalmente pela E. coli, pela Shigella, é o que a gente chama de CHU atípica. Aliás, a CHU típica, a CHU clássica. Mas existem algumas condições que não são infecções, mas que predispõem a CHU, as manifestações clínicas compatíveis com a CHU. E que condições são essas? Né? São condições onde os reguladores do complemento estão alterados.
Não tem o complemento, aquele mesmo que estava lá na HPN? Então, existem substâncias que regulam a ativação do complemento. Quando o complemento é ativado, essas substâncias buscam inativar o complemento, certo? Então, existem algumas condições que mexem justamente nesses reguladores do complemento. E essas condições são essas aqui, ó: gestação, tumores, doenças autoimunes, HIV, certo? E quando isso acontece, né, quando o complemento ele está desregulado, isso pode levar à lesão endotelial. E essa lesão endotelial, ela predomina nos rins. Então, apesar de parecer ser outra doença, se manifesta como se fosse uma CHU. Deu para entender? Por quê? Porque forma microtrombo na circulação predominantemente dos rins, então dá uma MAT. E além de dar uma MAT, dá uma disfunção renal. E isso é a cara da CHU. E aí por isso que colocaram esse grupo de doenças como as CHUs atípicas. Porque o que é uma CHU típica? É aquela induzida pela infecção por E. coli e ela, porque produz aquela toxina. Deu para entender mais ou menos? Quando a CHU é a CHU típica, ou seja, é devida a uma infecção, qual é o tratamento? Essencialmente é um tratamento de suporte, porque passado a infecção, vai diminuir a produção da toxina, diminuindo a produção da toxina, o paciente aos poucos vai melhorar. Ele evoluiu com disfunção renal, então eu vou tratar a disfunção renal, eventualmente dialisando o paciente. Então o tratamento é de suporte. Deu para entender? Mas quando a CHU está envolvida com os reguladores do complemento, que medicação eu posso usar? Aquela mesma que eu usei lá no HPN, que estava envolvida com complemento também. Lembra? Que medicação é essa? Aquela medicação que é bem cara, que é quem? Soliris, que é o famoso eculizumab. O que o eculizumab faz? Ele inibe a produção do complexo de ataque à membrana, e vem da ativação do complemento. Então, quando é que eu vou usar o eculizumab? Quando é uma CHU atípica. Quando é uma CHU típica, induzida pelos quadros infecciosos, a diarreia nas criancinhas, eventualmente nos adultos, o tratamento é de suporte. Ou seja, é de suporte, né? Como, por exemplo, a principal disfunção é a disfunção renal. Eventualmente, esses pacientes precisam dialisar e geralmente eles conseguem sair da diálise. Por quê? Porque passada a infecção, diminui a produção da toxina, diminui a formação dos microtrombos, melhora a perfusão renal e o paciente melhora da disfunção. É a atípica. A gestação, rapaz, gestante é um bicho, né? Existem muitas doenças que incidem de uma maneira mais frequente nas gestantes. E uma dessas doenças são as doenças imunológicas de uma maneira geral, né? Por quê? Porque a gestante, ela tem uma imunidade alterada por conta da tolerância ao feto, né? Que é um corpo estranho. Então a imunidade da gestante, ela está alterada. Então as doenças autoimunes, elas têm uma incidência maior na gestação e no puerpério. Deu para entender? Como? Tumores, outras infecções, como por exemplo o HIV, outras doenças autoimunes, mais uma vez o lúpus, porque o lúpus dá tudo. Tende a desaparecer, né? Ou seja, você vai usar a medicação durante um tempo e eventualmente você pode conseguir parar a medicação. Você vai reavaliando. Se ele conseguir estabilizar o HIV, né, diminuir a replicação viral, subir o CD4, teoricamente é de se imaginar que vai melhorar da CHU.
clinicamente, a nível laboratorial, laboratório clínico, a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? É muito mais uma diferenciação com a clínica, com as manifestações clínicas do paciente, não a diferenciação laboratorial. Mas laboratórios de pesquisa, eles conseguem fazer essa distinção. Por quê? Porque o que é que está envolvido na CHU atípica? São os reguladores do complemento. Então, os laboratórios de pesquisa, eles conseguem dosar esses reguladores do complemento, como principalmente o fator H. Certo? Na prática clínica, a gente vai pelo feeling clínico, né? Mas laboratoriamente você confirma as outras coisas, né? Você confirma que é uma anemia, você confirma que é uma anemia microangiopática, você confirma que tem a plaquetopenia, né? Você confirma que tem a hemólise intravascular, você consegue confirmar um bocado de coisa. Confirma que tem a disfunção renal, ou seja, parece ser, né? E aí, se está associado a um quadro infeccioso prévio, ou se a gente consegue dosar a verotoxina em níveis elevados, aí a gente diz que é atípica. Mas quando a gente não consegue a dita cuja, ou seja, os valores estão normais, quando não teve um quadro infeccioso prévio que se manifestou clinicamente, aí a gente pensa que é a atípica. Deu para entender? Possivelmente, no futuro, né, a gente vai conseguir identificar esses fatores do complemento. Fatores reguladores do complemento. Aquela história, né? Tudo que a gente diz hoje que é idiopático, né? No futuro, possivelmente, vão achar alguma causa. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente entraria nas doenças da medula, né? E é o último grupo de doenças que a gente vai falar sobre anemias. Na sequência, a gente entra nas síndromes hemorrágicas, que vai ser bem rápido.